Bom dia, uma excelente sexta-feira a todos, que Oxalá nos abençoe. Estamos aí de volta, mais uma sexta-feira de reflexões. Esse nosso tempinho, essa nossa meia hora que a gente tem para poder conversar, para poder falar sobre algum assunto, para debater algum assunto, ou mesmo para trocar alguma ideia, alguma informação. Espero que vocês estejam gostando, acho que é uma forma da gente se aproximar, de estarmos um pouco próximo, embora a distância, muitas vezes, física não existe. O que existe, muitas vezes, não é quem está distante, mas quem está dentro, quem compartilha dos mesmos pensamentos, das mesmas ideias, dos mesmos sentimentos, das mesmas virtudes, aspirações. Isso é o principal. Bom, antes de iniciarmos o nosso bate-papo de hoje, os recados. Nosso próximo trabalho será no dia 6 de julho, que será toque de esquerda. Tá? Todos sabem o motivo, que estamos desse resguardo de 30 dias. Então, o nosso próximo trabalho somente no dia 6 de julho, toque de esquerda, às 18h30, tá bom? Teremos agora no dia 26, que é quarta-feira agora, um desenvolvimento. Então, o desenvolvimento se mantém, não terá tabaco, nada, será um desenvolvimento mais de conversa, de acertar alguns pontos, justamente para que possamos endireitar, dar um rumo, um caminho até melhor dentro da casa, das pessoas que estão nesse processo de desenvolvimento, e também vai ter a live, certo? Bom, vamos direto então ao assunto, que hoje o assunto, como você já pôde ter visto aí no título que eu coloquei, é Não Fuja da Vida. Acho que é um tema um pouco complexo, mas ao mesmo tempo quero que seja um pouco leve, não quero puxar muito e trazer a ideia mais pesada, aquele assunto mais denso. Quero que seja uma coisa bem descontraída, para que você possa só refletir sobre alguns pontos, para que possa entender alguns outros significados, alguns outros que façam sentido e começam realmente a fazer sentido dentro da tua vida. Bom, primeira coisa que eu gostaria de estar comentando é, ao longo de alguns estudos, eu venho percebendo que a vida neste sentido de fuga não mudou muito. Se você pega 2000 anos atrás e hoje, o motivo com que as pessoas acabam fugindo da realidade, se alienando, saindo e fugindo realmente do seu próprio propósito, é o mesmo. Não tem mudado. As distrações e os vícios que existiam antigamente mudaram algumas coisas, mas ainda assim permanece do mesmo jeito. Então isso é muito complicado, você olhar e reconhecer que no prazo de 2000 anos aí que o ser humano teve, de avanço tecnológico, de conhecimento matemático, geopolítico, em todos os sentidos, histórico, metafísico, na medicina. Pô, antigamente não tinha a capacidade de hoje medir uma distância de um planeta ao outro, daqui até a Lua. Olha o quanto o ser humano, através da sua ciência, através da sua tecnologia, graças, claro, ao avanço da eletricidade, ou seja, todo esse monte de tecnologia que hoje temos à nossa disposição, reconhecemos o quanto o ser humano cresceu. Mas e essa visão interna? E essa necessidade de olhar para dentro e buscar esse crescimento, iniciar esse processo de evolução dentro dessa jornada? É muito mínimo. Então, se você pega há 2000 anos atrás, o motivo que fazia com que as pessoas fugiam da vida é muito diferente de hoje. Claro, antigamente as pessoas buscavam outros tipos de distrações, mas ainda continua sendo uma distração. Se hoje a pessoa fica horas dentro de um celular, vendo coisas completamente insignificantes, que se amanhã você perguntar o que ela viu, ela nem lembra. Porque são coisas que matam o tempo, são coisas que simplesmente não contribua para que o tempo acelere ou para que aquilo traga um crescimento. É simplesmente um mata-tempo. É sair ela e tirar ela de um propósito, de um objetivo e manter ela alienada, entorpecida dentro de um sistema. Você está acordada em relação a isso? Você tem consciência e visão de perceber o quanto desperto você está? Ou você faz parte dessa massificação e realmente é mais um no meio dessa multidão de pessoas extremamente fugindo da vida? Porque muitas vezes o fugir da vida significa o fugir da sua realidade. O fugir da sua responsabilidade. Quantas pessoas já chegaram para mim e falaram, eu queria tanto não ter responsabilidade, eu queria tanto ter a liberdade para fazer as coisas e não ter o preço, e não ter o dharma, não ter o karma, não ter as consequências e não ter a responsabilidade. Eu olho para a pessoa e falo, tudo bem, então você quer ser um bebê. Porque o único ser no mundo que não tem essa responsabilidade é um bebê. Extremamente imaturo, infantil, dependente. É isso que você quer?
Então, olha que coisa curiosa, é justamente uma luta e uma disputa em não crescer. Então, quando você foge da realidade, você foge da vida, você está querendo abrir mão de responsabilidades, de N situações que podem justamente proporcionar a você o crescimento, é como se você quisesse estar regredindo e voltar a ser aquela criança que naquele período, embora você não lembre, embora a sua mente não lembre, mas o teu inconsciente tem aquele registro. E ele fica querendo repetir porque ele tem aquela sensação, aquele sentimento, aquela vivência, aquela experiência como algo extremamente agradável, algo protetor, protegido. Então você consegue naquele momento querer reviver. Olha que coisa curiosa, é como se o fugir da vida, ao mesmo tempo, não é só o fugir da realidade, mas é retornar ao passado e voltar a ser aquele bebê, aquele recém-nascido que você era. Então é dar passos atrás dentro do seu processo de evolução, desconsiderando o seu crescimento, desconsiderando o seu aprendizado, seu amadurecimento e tudo aquilo que você tem vivido. Então o primeiro ponto que eu gostaria de estar comentando e que a gente possa entender o fugir da vida na realidade, ele nunca foi uma coisa do mundo atual, da modernidade, ela sempre existiu. Antigamente as pessoas fugiam com outras distrações, com outros vícios, mas ainda assim elas buscavam alguns subterfúgios, alguma coisa que pudesse retirar ela do processo de crescimento, da jornada espiritual dela com ela mesma, e que ela pudesse se alienar, se hipnotizar, entorpecer diante de tudo que o mundo oferece a você. Porque aquela pessoa que busca incansavelmente ter e não tem as coisas, por mais que ela tenha tudo, ela continua infeliz e não tendo. Porque ela sempre vai olhar a falta. Então é uma busca incessante, é uma busca incontrolável de ter, sem também o reconhecimento. Então é um paradoxo que cria na nossa mente em relação a isso. Então, vamos dar esse avanço, vamos olhar e perceber que dentro desses gente, eu não estou falando de 10 anos, de 2 anos, estou falando de 2000 anos que se há mais conhecimento, onde existe mais fatos históricos, onde existe mais um reconhecimento. Mas olha a quantidade de anos que existe essa distração. Antigamente, claro, ninguém ficava numa televisão, ninguém ficava numa Netflix, ninguém ficava em um celular, mas existiam outros tipos de distrações. Algumas, claro, era da modernidade, do que a época, o momento trazia, mas algumas com viés artístico, algumas que te obrigava a desenvolver alguma habilidade, ou melhorar alguma, seja uma leitura, ou seja alguma coisa, mas que tinha um valor ou uma ideia pedagógica por trás que estaria e que, de certa forma, te estimularia a você ao seu desenvolvimento. Então, seria uma distração, mas aquela distração meia distração, meio conhecimento, meia evolução. Hoje, é como se a maioria das distrações e dos vícios, eles não têm um valor carimbado ali como forma de você reconhecer aquilo e que traga simplesmente um passar o tempo. É simplesmente um sair da realidade, não encarar a tua realidade e você tentar, sabe, sair daquele processo de pressão que você vive, de preocupação. Por isso que eu sempre falo, existe uma grande diferença entre a ocupação e a preocupação. Hoje você anda mais, se você fosse reconhecer, hoje você anda mais ocupado ou preocupado? O que você anda mais? Se você sente que hoje a tua vida ela está muito mais ocupada diante das tarefas, de tudo que você está empenhado, ou você está mais preocupado por tudo aquilo que está acontecendo e a tua ansiedade não permite você ter autoconfiança, você saber que vai dar certo, ou você já quer ver tudo resolvido e tudo pronto, e com isso você acaba se preocupando. Então se você anda muito preocupado, comece a se ocupar. A ocupação, ela dá a você a responsabilidade e o sentido de ação. Então isso mostra à mente, ao corpo, que você está em mudança, que você está fazendo algo. Então essa ansiedade, ela começa a diminuir. Justamente por você perceber a movimentação. E quando você percebe que você está em movimento,
essa preocupação ela tende a diminuir. Ela tende a ficar mais leve, justamente pelo fato de você reconhecer todo o movimento que você está fazendo em direção à resolução daquele problema, à efetivação daquela situação, ou mesmo a espera de uma situação, de alguma coisa que não tem como, você depende do tempo, você plantou alguma coisa, você não tem como, você vai ter que esperar nascer lá para você colher. Então, tem coisas que exigem um tempo, e isso vai, claro, testar a sua paciência, a sua passividade diante de alguma situação. Porque é aquele velho ditado que diz, né? Rezamos a Deus para que Deus dê a gente a passividade para entender aquilo que não pode ser mudado, a coragem para aquilo que eu possa mudar, mas que eu saiba distinguir uma coisa de outra, né? Tem até uma oração, acho que de São Francisco de Assis, que justamente fala sobre isso. O importante, é claro, é você ser paciente no momento em que pede a paciência, ser impaciente no sentido de ativo, de proativo, quando se pede mudança, que saia de uma situação extremamente confortável, mas o principal, que você consiga distinguir uma coisa da outra. Que você saiba exatamente, porque o erro está justamente na ação contrária naquilo que pede. Se pede paciência, não tem para que você naquele momento ser hiperativo, ser impaciente, ser determinativo, ser extremamente ativo diante de uma situação que pede a passividade. Então, é justamente conseguir entender aonde você vai se projetando e como você vai respondendo a tudo isso. Então, o principal hoje, você consegue perceber quais são, hoje, os fatores e as situações que tiram você dessa realidade? Quais são? É o quê? É Instagram, ficar vendo mil vídeos, é joguinho, é Candy Crush, ou seja, quais são hoje? É Netflix que fica horas ali, emenda uma série na outra, uma na outra. Tudo bem, você vê uma série, um capítulo, legal, mas depois vai ler um livro, depois vai fazer alguma coisa, vai regar uma planta, vai fazer outras atividades também. Eu não digo que é importante, com que muitas vezes uma distração também ela não sirva para nada, claro. Em um momento de estresse, um momento que você anda, às vezes uma distração vai conseguir. Mas o problema é que acabamos levando, interpretando essa distração como um vício. E aí a gente não consegue se desvencilhar dela e ela acaba sendo prejudicial e nociva para as outras tarefas da nossa vida. E você acaba deixando tarefas que são importantes ao lado. Então o que falta é o quê? Justamente esse equilíbrio. Você saber aonde colocar, aonde deve ser, onde deve estar passeando, se distraindo, aonde não se deve. Porque se você tem esse equilíbrio, isso mostra o quanto você sim é responsável por você. O quanto você tem domínio das suas ações, o quanto você tem domínio das suas atitudes e o quanto você não é dominado pelo meio em que você vive. O objetivo de ser uma pessoa consciente, lúcida, espiritual, iluminada, é justamente você tomar posse de si. É você tomar posse das suas ações. Claro, você vai lutar contra uma resistência. Você vai lutar toda vez, todo momento, contra algo que quer te trazer o contrário. Mas a resistência, ela é justamente a sua bússola que mostra onde está o norte. Se eu virar para você e falar, ó, amanhã eu vou ficar assistindo Netflix e comendo pipoca o dia inteiro. Vou começar às 10 e vou até às 10. Você pode ter certeza, 10 horas em ponto, 9h30 eu já estou pronto ali para poder assistir. Não vou ter resistência alguma. E vou até, em vez de às 10, se bobear, eu vou até a meia-noite, porque aquele episódio é bom, não posso parar. Agora, se eu virar para você e falar, eu vou terminar de escrever um livro, que eu estou terminando, eu vou fazer umas planilhas, eu vou estudar inglês. Nossa, meu Deus do céu. Eu vou lembrar que eu tenho que lavar o carro, que eu tenho que dar banho no cachorro, que eu tenho que ir no mercado, que eu tenho que limpar a casa, que eu tenho que deixar o feijão de molho, que não sei o que. Eu vou fazendo tanta coisa, é a resistência. Então, olha que coisa bacana. Quando a resistência ela aparece, ela é justamente a bússola que está mostrando para onde você deve ir. Qual é, nesse momento, o caminho em que você está ignorando? Qual é o caminho de sucesso? O que você acha que vai me dar mais futuro? Eu ficar essas 10 horas vendo Netflix, essas 12 horas vendo praticamente, ou eu fazer esse monte de coisa, escrever o livro, tal, qual que vai dar mais futuro? Aonde eu vou crescer? Você consegue entender? Só que a resistência, ela só surge quando estamos caminhando para cima, nunca para baixo. Por isso que já tem o ditado que diz, para descer todo santo ajuda, né? Porque para subir é que tem a resistência. Então toda vez em que você sentir que você está fazendo alguma coisa
em que está exigindo de você um esforço, um crescimento, uma dedicação, que está realmente te empurrando para cima, você não está fugindo da vida. Realmente você está enfrentando ela. E não tem como. Porque o problema é o seguinte, quando você começa a enfrentar a vida e tudo, claro, parece que tudo cai. Mas justamente por quê? Porque você está indo na contramão. Mas aí é que tá. Se você é uma pessoa que busca a sua essência, você acha que para o rio buscar a fonte que nasce água, ele tem que ir contra a correnteza. Você nunca parou para pensar que a correnteza nasce o olho d'água, ali onde tem a fonte vai? Só que se você quer descobrir a fonte inicial de onde nasce a água, de onde brota aquela água, você precisa justamente nadar contra a correnteza. Você precisa ir contra. E justamente o contra a correnteza é contra essa realidade em que você está alienado e entorpecido. Não é contra você. Então existe essa diferença para que você consiga entender. Porque tudo que é externo tende a nos prejudicar. Olha que coisa curiosa. Você já parou para pensar que o que afunda um barco não é a água de fora, e sim a água de dentro? Um barco navegando no oceano ou num rio, não importa que a água seja suja, gelada, quente, não importa se a água tem, como diz, os micro-organismos, tudo, não importa. O que afunda um barco é a água que entra no interior do barco e não fora. Pode ser a água que for mais revolta, enquanto a água estiver do lado de fora, esse barco não afunda. Então, se pudermos, claro, trazer essa simbologia para a nossa realidade, para a nossa vida, o que está à nossa volta justamente não nos afeta e não nos afunda. O que afunda é essa água e essa realidade que a gente permita, né? Claro, que a gente aceite, que a gente reconheça como se fosse uma extensão nossa. E a trazemos para dentro, trazemos justamente para o nosso interior todo esse sentimento, essa água revolta. Então lembre-se toda vez disso, porque não são as pessoas que fazem você. Não é o ambiente em que você está que faz você. Imagina que nós temos os nossos pulmões. O ar é de todo mundo responde, mas cada um tem a sua forma de respirar. Entre o seu movimento de ástole, sístole e diástole, ou seja, que abre e fecha, dentro do seu movimento de respiração, cada um respira a sua maneira com o seu aparelho respiratório. O ar é de todos, mas cada um responde com o seu. Olha outra simbologia que legal. Não importa o ambiente, a realidade em que você esteja. Se você está numa realidade, numa casa, onde todo mundo foge, e se você está ouvindo essa live, provavelmente é porque às vezes 2, 3 da sua casa não estão nem um pouco interessados em buscar o autoconhecimento, em entender a espiritualidade, em buscar essa realidade. E você está. Não porque você é a luz da casa que vai levar, mas você sim, é uma fonte de alimento, de nutrição para esta casa, para esta família, onde desta forma, através de pequenos conhecimentos, de buscas incessantes que você acaba tendo, você acaba levando sempre uma mensagem, uma energia, um pensamento, um otimismo, uma verdade, e mesmo de que seja de modo homeopático, ou seja, de modo em conta-gotas, você faz a diferença. Você consegue fazer a diferença, pelo menos dentro da sua casa, das pessoas em que você convive, no seu trabalho, com quem você acaba desfrutando esse prazer de estar vivo, de estar vivo. Porque a vida, eu sempre falo que a vida ela é como se fosse, ela é a manifestação do espírito em nós. Então é uma oportunidade, né? Tem um outro ditado que diz que eu acho muito engraçado, que fala que vida é uma doença sexualmente transmissível que leva à morte. É uma grande piada, mas não deixa de ser uma grande realidade. É justamente isso. Então, entenda a vida como uma grande oportunidade. Só que o que é legal, por quê? Porque a vida, em alguns momentos, ela vai te dar situações e momentos justamente para você exercitar isso. Então, não importa o que aconteça e qual a forma que a vida te encontrou para que você mostre a sua honestidade, o seu caráter, para que você mostre a sua resistência e você vá vencer. Se a vida te deu essa oportunidade, que legal. Ela te deu justamente uma chance, um momento, para que naquele momento você possa ser honesto, para que você possa ser correto, para que você possa ser íntegro, para que você possa ser corajoso, para que você possa ser destemido. Então, às vezes eu vejo pessoas em determinadas situações,
N situações, às vezes é mandado embora, às vezes acidente, às vezes qualquer coisa, e a pessoa, claro, ela cria aquela angústia, aquela tristeza. Claro, é natural como primeiro impacto, porque muitas vezes é o que temos a responder. Mas olha que coisa bacana, é a vida te dando a oportunidade naquele momento de você agir de uma determinada maneira. Se a vida te colocou diante de uma situação onde você pode ser injusto, você pode ser desonesto, e você foi honesto, e você foi justo, que bom. A vida deu justamente, ela não estava te testando, mas ela deu uma oportunidade, ela te trouxe a uma situação onde naquele momento você poderia ser e com aquilo se engrandecer. Com aquela atitude, não que isso vai fazer, claro, de você melhor do que o outro, tudo, mas faz você melhor do que você era. Cria uma versão melhor de si mesmo. Então, quando acontece alguma coisa, independente o que seja, veja se justamente é isso. Se a vida não te está dando aquela oportunidade de você ser paciente, aquela oportunidade de você agir de modo coerente com o que você fala, com o que você acredita, com o que você busca e com o que você está fechado consigo mesmo, com a tua essência. Porque se você tem um propósito e fez esse acordo com o teu orixá, com a tua essência, com a tua natureza, que legal. É a oportunidade que a vida está te dando para que em momentos como esse, em situações como essa, você justamente possa agir de forma coerente e de forma afim, ou seja, de forma afins com justamente tudo aquilo que você crê e que você pensa. Então, o objetivo dessa nossa conversa hoje é reconhecer até que ponto que hoje você percebe as suas alienações e o quanto você pode ir lentamente trocando, sendo cada vez menos alienado e mais focado dentro do teu objetivo. Quais são esses vícios, essas distrações? E o principal, vamos além disso. Quando você está nessa distração, está nesse vício, o que você estaria fazendo? Você já parou para pensar? Às vezes, como está esse vazio aí dentro? Como se você se sente, não digo vazio de solidão, mas esse vazio que há na tua vida, em que muitas vezes você olha para as coisas, ou quando você não está na distração, e você sente aquele vazio como se você estivesse perdido e não sabe o que fazer. Aí você obrigatoriamente pega o celular, porque se naquele momento em que sente aquele vazio e não tem a distração, você fica perdido na vida como se não tivesse o que fazer, como se não soubesse como agir, e aí você fica, sabe, igual aquele meme do John Travolta, que fica, sabe, é assim que você se sente enquanto você não está distraído, porque isso mostra a distância em que você está realmente do teu propósito de vida, da sua jornada de crescimento espiritual que você realmente está buscando. Prova que você está me ouvindo. Prova que você vem a uma casa de axé. Prova que você busca algo que dê sentido à tua vida. Mas o que você faz acaba justamente se entorpecendo. Acaba justamente se distraindo e criando uma série de distrações, de vícios, de situações, de lazeres, ou uma série de coisas que justamente tiram você do teu caminho. Lembre-se que eu falei. O meu objetivo, claro, não é mostrar que lazer, distração é ruim. Não, isso não é ruim. Só que o excesso é. Assim como também você viver somente em função de um objetivo espiritual, só também não é legal. E também em algum momento aquilo pode se tornar algo nocivo. Claro, lembra que Buda falou o caminho do meio? Nem para cá, nem para lá, quando a corda estourou lá do violão que estava muito apertada, e aí ele descobriu que o caminho do meio, ou seja, o caminho do meio não é justamente o caminho do meio entre duas pontas, mas é o acima. O caminho do meio é aquilo que está acima de de ambos lados que estejam na mesma frequência ou no mesmo apoio. Então, o caminho do meio, porque se eu tô aqui, eu pego esse, tanto faz, eu tô na mesma altura. O caminho do meio é aquele acima, é aquele justamente acima de ambos os extremos que acabam existindo. Eu acho que muitas vezes, eu até brinco, né, que errar na vida tinha que ser igual senha de cartão de crédito. Errou 3 vezes, bloqueia e a vida e o orixá faz pela gente. Mas infelizmente não é assim, deveria ser, né? Imagina, errou a primeira vez, já fica ali. Errou a segunda, tal. Terceira senha que você errou da tua vida, bloqueou, o orixá fala, agora é por minha conta, vai e acontece.
Mas, infelizmente, não é assim. A nossa vida não é maquininha de cartão de crédito. Então, não é dessa forma. Poderia ser, mas não é. Então, enquanto não é, não vamos errar. Claro, existe o erro? Não, eu vejo muito mais como uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de expansão, porque ao você descobrir algo que não funciona, você já elimina algo da sua vida. Bom, isso não funciona, isso não é legal. Porque para a pessoa aprender, existe dois modos. Ou ela se esforçou muito, ou seja, ou ela aprendeu demais, ou ela sofreu o suficiente. Então, existem essas duas formas realmente de você perceber e reconhecer o quanto a vida é importante, o quanto aquilo cresce na tua vida, o quanto aquilo pode ir além. Então o objetivo é, gente, não fuja da vida, sabe? Se você está percebendo que diante da sua distração, quando você não tem ou você está perdido, não vai direto para o celular, não vai para a sua distração. Para naquele momento, faça uma conexão. O meditar é medizer. Faça uma meditação e veja o que naquele momento seria útil, o que naquele momento você possa fazer. Tudo bem, não vai conseguir fazer 1 hora? Faz 10 minutos, depois vai para a distração. No outro dia faz 15, no outro dia 20 minutos. Quando você vê, você está tendo esse exato equilíbrio e esse ponto de equilíbrio entre as duas situações. E você consegue lidar. Entendeu, gente? Então, como eu falei, hoje o papo ia ser muito leve. Claro, o objetivo trazer um certo entendimento, mas de uma forma mais descontraída, para que você possa refletir sobre um único ponto da vida. É meia hora, como eu falo, é uma pílula. É só para você hoje ficar o dia inteiro pensando justamente sobre esse assunto que eu falei. Pensando sobre essa ideia, do quanto você vem fugindo dentro das suas alienações, dos seus vícios, de qualquer distração e entorpecimento que você tem. Não seja fruto da vida que você vive. Seja fruto da tua natureza, da tua essência, daquela forma em que você vê enquanto consciência e tem essa necessidade de lucidez e crescer. Então não seja fruto do meio. Seja justamente o fruto das raízes que fazem parte da tua natureza, daquilo que Deus criou em você, daquilo que o Orixá criou em você. Isso é o fundamental. Diante desse meio, você acaba não fugindo e você acaba enfrentando com muito mais realidade, com muito mais segurança e não permite com que ansiedade, com que nada disso atrapalhe e prejudique seu dia. Certo? Bom, gente, os 2 livros, tanto o Além do Olhar quanto o Novo Olhar, estão pela editorahercules.com.br. Então entra lá no site, você consegue comprar tanto o e-book quanto o livro físico, editorahercules.com.br. É muito bom. Tem outros livros também incríveis, muito bons. Tem um livro lá de Michelangelo que é fantástico. Gente, só você entrando lá, dá uma fuçada lá. Então, além desses livros, você consegue encontrar uma série de outros livros importantes. E leitura é fundamental, né? Bom, como de costume, eu leio sempre um trecho bem rápido do livro. Então, hoje o que eu vou ler para você está no Autoconhecimento, na página 49. Você que tem o livro em casa, página 49 do Além do Olhar. Nossa vida no mundo anseia por um significado mais profundo, algo que satisfaça o coração e a essência interior. Chega o momento em que precisamos estabelecer uma comunicação entre esses 2 mundos. Caso contrário, viveremos sem nos conhecermos verdadeiramente, tornando-nos estranhos para nós mesmos. O propósito fundamental de nossa existência é conhecer a nós mesmos, e muitas vezes negligenciamos nossa busca em meio às demandas do cotidiano. Cabe a nós aproveitar todas as experiências e situações da vida como oportunidades para crescer. Todos os recursos e atributos necessários para a nossa jornada de autoconhecimento estão ao nosso alcance. Nosso corpo, família, meio social e mais. Devemos reconhecer essas dádivas como meios para alcançar nossos verdadeiros propósitos, conhecer e dominar a nós mesmos. Não precisamos lamentar a vida que temos. Em vez disso, podemos vê-la como uma oportunidade de autodescoberta e crescimento. Nossa essência interior anseia por vir ao mundo e fazer a diferença em nossas vidas. Devemos vencer o medo, aceitar a ideia de nossa continuidade além da morte e aprender a usar nossos valores e virtudes para orientar nossas escolhas e ações. A disposição para aprender e a humildade para reconhecer nossa jornada são essenciais nesse processo de vida. Tá certo, gente? Então, editorahercules.com.br, você encontra esses 2 livros lá. Nosso próximo toque, no dia 6 de julho, no sábado, dia 6 de julho, toque de esquerda às 18h30, tá? Gente, não esquece de fazer o CCC aí, curte, comenta, compartilha, para que o Instagram reconheça essa live como importante e possa também mandar para outras pessoas.
Afinal de contas, esse é um trabalho que eu faço, eu não impulsiono, eu não gasto. Eu quero que seja um trabalho orgânico para que cheguem realmente pessoas interessadas, pessoas que estejam precisando, e não fazer propaganda e ficar impulsionando, pagando para chegar em pessoas que não têm um menor interesse. Meu objetivo justamente é trazer mudança, levar, nem que seja uma gota de água nessa sede que as pessoas têm, mas já é a minha contribuição e eu fico feliz por isso. Tá? Então curte, comenta, compartilha e vamos embora que nossa próxima live vai ser na quarta-feira, que vai ser o desenvolvimento, à noite, tá? Às 19 horas. Gente, bom final de semana para todos vocês. Que Oxalá abençoe todos nessa sexta-feira maravilhosa, de sol aí, inverno com calor, né? Um grande beijo para vocês e tchau, tchau.